O real propósito do Evangelho não é nos congregar, mas nos consagrar. Consagrar a Deus, nos tornar um povo santo, de propriedade exclusiva de Deus. Na verdade, essa é uma promessa dada no Antigo Testamento, lá em Êxodo, e reforçada no Novo Testamento através do apóstolo Pedro. E que muitas pessoas ainda não entenderam o fundamento. Mas hoje você vai descobrir, entender o que é necessário para ser de fato propriedade exclusiva de Deus, consagrado a Deus, amém? E desperta, eu sou Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Eu quero falar com você hoje sobre Reino de Sacerdotes. Esse é o título da nossa mensagem e é aquilo que fomos chamados para ser, um reino de sacerdotes, amém? Êxodo 19, verso 3 ao 6, a palavra de Deus diz, Êxodo 19, verso 3 ao 6. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Lá na frente, 1 Pedro, você vai ler essa mesma promessa de Deus. Mas a primeira chave que eu quero deixar no seu coração hoje é: Deus te chama para perto. Quando ele diz, vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim, ele estava frisando o desejo do seu coração, que era trazer os filhos para perto. Agora entenda algo: quando você é dominado por algo, você não está apto para estar perto de Deus. Quando você é dominado por algo, você não está apto a estar perto de Deus. Por isso, Deus libertou os israelitas do domínio egípcios. O Egito escravizava Israel. Eles trabalhavam somente para comer e dormir. O que vai além de uma escravidão é uma vida, na verdade, sem propósito, sem norte, sem rumo. Era isso que eles viviam. Mas Deus os queria perto. Deus queria ter um povo só para Ele. Um povo santo, um povo preparado e dedicado a Ele, para que esse povo fosse luz para o resto de todo o mundo. E até hoje, pessoas que conhecem Deus vivem uma vida sem rumo, sem propósito, sem graça, sem alegria, uma vida baseada simplesmente em comer e dormir, em pagar contas e se distrair aos finais de semana. Por quê? Porque elas decidiram viver longe de Deus. É isso que uma vida longe de Deus faz comigo e faz com você. Mas Deus ainda quer a gente perto dele. E quer essas pessoas que vivem longe dele, mas que conhecem ele para perto. E nós aqui, eu e você, na condição de filhos, de despertos, temos a missão de levar essa mensagem para os que estão longe. E se você está se sentindo longe de Deus, se aproxime. Ele te quer perto. E se você está no meio do caminho, avance um pouco mais. Sempre se pode mergulhar mais em Deus, amém? A segunda chave que eu quero deixar no seu coração: só é de Deus quem verdadeiramente o escuta. Só é de Deus quem verdadeiramente o escuta. Quando a palavra diz, agora pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade exclusiva, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus está te chamando para ouvir Ele. O plano de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Sempre foi falar e ser ouvido, escutar e entender, guiar e conduzir a humanidade. Mas o homem sempre tentou reinventar o relacionamento, introduzindo o sacrifício que Deus não pediu. Porque quem não é filho de Deus, de verdade, não consegue entender que tem como se relacionar com Deus sem oferecer algo para Ele, sem trabalhar para Ele.
Quem não é filho de Deus não consegue entender que tem como se relacionar com Deus sem trabalhar para Ele. Deus quer que você escute Ele, não que você trabalhe para Ele, como nós já falamos isso aqui. Veja Êxodo 19, versos 7 a 8, os próximos versos que se seguem. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que acabamos de ler, que o Senhor havia lhe ordenado. Então todo o povo respondeu em uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Só que tem um detalhe, já pregamos sobre isso aqui. Deus não mandou fazer nada. O povo disse: tudo que o Senhor falou, faremos, mas Deus não mandou fazer nada. Mas eles estavam habituados com culto sacrificial e não relacional. Por isso, lá na frente, eles fizeram o bezerro de ouro e ofereceu sacrifícios ao bezerro. Está lá em Êxodo 32. Nós estamos em Êxodo 19. Moisés sobe no monte e escuta tudo que Deus queria falar. E a história se segue. O povo faz o bezerro de ouro lá embaixo e sacrifica. Por quê? Enquanto Moisés falava com Deus no alto do monte, o povo sacrificava animais ao bezerro de ouro. Por quê? Porque eles não quiseram escutar Deus. Eles quiseram cultuar Deus do jeito deles. Por isso fizeram Deus para eles. Quem não quer escutar Deus vive oferecendo sacrifício inútil. Quem não quer escutar Deus vive oferecendo sacrifício inútil em troca de ser ouvido. E quem escuta Deus passa a ser propriedade exclusiva dele. E aí você escolhe como você quer se relacionar com Deus. Através de sacrifícios, de oferendas inúteis, ou através de um relacionamento simples, profundo e direto. A escolha é sua. Terceira e última chave para encerrarmos. Consagre-se, não apenas congregue. Consagre-se, não apenas congregue. Se possível, escreva isso num bilhete na porta da sua casa, do seu guarda-roupa, não sei. Nós fomos chamados para ser consagrados a Deus. Êxodo 19, verso 10 e 11, 2 versos adiante. A palavra diz: e o Senhor disse a Moisés. Quem disse? O Senhor. Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã. Consagre-o no dia de hoje e amanhã. Que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. O que o Senhor disse a Moisés? Consagre o povo, não congregue o povo. Consagre o povo. Que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia. Entenda algo, o povo já estava congregado ali, reunido ali, aos pés do monte, mas não quiseram pagar o preço. Consagrar não é o mesmo que congregar. Não basta ter uma carteirinha de membro da igreja. Você precisa ser totalmente de Cristo. Ser consagrado a Deus é estar separado para Ele. Quando Deus diz para o povo lavar as suas roupas e ficarem prontos para o terceiro dia, não está simplesmente falando sobre higiene e preparação física. Está apontando para Cristo. Pois Cristo, ao terceiro dia, voltou do mundo dos mortos. Vitorioso, e apareceu aos discípulos, não para todos, não de qualquer jeito, mas para aqueles que estavam verdadeiramente nele, consagrados a ele. Para a nossa realidade de hoje, para mim, para a sua, não basta acreditarmos nele, sabermos da volta dele, olharmos para o mundo cheio de terremotos, de guerra e tudo se acabando e falar: Deus vai voltar. Mas e aí? O que estamos fazendo para isso? Estamos nos consagrando a ele? Nós precisamos estar separados para ele e em constante purificação. Porque Deus não te chamou para congregar, mas para te consagrar. Deus não te chamou para congregar, mas para te consagrar. E o meu desejo, do fundo do meu coração, é que você entenda a profundidade dessa palavra, dessa verdade, e se consagre totalmente ao Senhor dia após dia, para que você não esteja como aqueles aos pés do monte, que por medo decidiram não ouvir a Deus e elegeram Moisés para ser o mediador deles. O povo ficou aos pés do monte porque não quiseram ouvir Deus, mas Deus falou ao coração do homem que subiu o monte para falar com ele. E que hoje você se lance totalmente em Deus e escute a voz dele, porque aquilo que pregamos aqui todos os dias, o relacionamento com Deus é simples, profundo e direto. Direto porque Deus não precisa de mediadores para falar por ele. Você pode estar escutando essa palavra, mas eu tenho absoluta certeza de que Deus pode falar muito mais ao seu coração, aí na sua casa.
Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, Deus. Obrigado pela tua palavra, pela tua verdade, Deus, pela revelação que o Senhor nos traz todos os dias. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta para que ela consiga de fato, Deus, entender, discernir os princípios da tua palavra, os princípios do teu relacionamento, daquilo que o Senhor deseja fazer e falar, Pai. Que hoje seja um dia de céus abertos sobre a vida dela, de respostas do céu, um dia de graça, de alegria e de sorriso fácil, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Se você recebe essa palavra e se considera um verdadeiro filho de Deus, reage aqui no grupo, amém? Em nome de Jesus. E se tiver coragem, compartilhe com alguém, desde que Deus faça aquilo que precisa ser feito. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.